Começar, recomeçar, se liga nesse tutorial que com certeza ele vai te ajudar. Salve antenados, tudo belezinha? Por aqui tá tudo bem, e uma verdade é que de tempos em tempos Guild of Guardians acaba recrutando novos jogadores. E eu fico muito feliz em poder dizer que parte dessa revitalização vem da nossa comunidade do Antena 42. Com a chegada das guilds da Asura, a gente conseguiu aí novos recrutas, né? Pessoas que estão dando uma oportunidade para recomeçar nesse projeto, e aí eu pensei, cara, por que não já deixar tudo brifadinho pra galera saber exatamente como fazer no dia a dia, né? Otimizar o tempo e ir valorizando aquelas coisas que realmente vão ajudar o crescimento. Porque se você está startando agora, é interessante você saber o que fazer, já que você tem que buscar as posições o mais rápido possível e conseguir entrar nos rankings de recompensa. Afinal, se o jogo é Web3, uma das partes mais interessantes é conseguir tirar algum proveito disso, além de se divertir. Então presta atenção em mim, porque hoje eu vou te ajudar. Bom, beleza, estamos aqui no lobby do jogo e eu praticamente não fiz nada hoje, justamente pra gente acompanhar toda a rotina aí do game nas partes mais interessantes, nas partes mais importantes e naquelas até mais óbvias. A primeira, naturalmente, quando você entra no jogo, é pegar aqui as recompensas do login diário. Por isso é tão importante você pelo menos acessar uma vez ao dia o jogo. Então eu vou resgatar aqui o prêmio de 7 dias, que por sinal geralmente é o melhor, né? E aqui realmente foi, porque me dá um ticket para os eventos competitivos. Fechando aqui também o último dia, vou resgatar aqui uma pedrinha de invocação. Próxima coisa, eliminar todas as energias disponíveis. Vocês podem ver que tá 99/99 aqui e 10/10. Cara, primeira coisa que eu vou falar para vocês, evitem isso. Eu deixei aqui porque eu queria usar a situação como exemplo. Mas isso aqui é o pior erro que você pode fazer. Se você está deixando acumular energias aqui, você está deixando de progredir no jogo. Então se organize. Geralmente quando você clica aqui no íconezinho do raio, ó, você consegue ver de quanto em quanto tempo carrega a energia. Então você não precisa entrar de hora em hora, mas é importante você entender quanto tempo máximo vai levar para recarregar todas as energias. E vocês vão ver que para queimar elas, cara, é questão de minutinhos. Primeira coisa que eu vou focar aqui é nas energias de craft. Então basta vir aqui, sabendo qual equipamento você quer fazer para os seus guardiões, você prioriza isso aqui na hora de pegar os recursos. O meu foco agora está sendo fazer botas mágicas para o meu guardião de ataque e o meu guardião healer. Isso é bom porque eu tenho maior chance de conseguir, eu posso acertar uma ou a outra. Eu não vou me aprofundar muito em questão de equipamentos para esse vídeo não ficar tão grande. Depois a gente faz outro focando em equipamentos, caso vocês queiram. Então beleza, vou clicar aqui, pode ver que cada vez que eu crafto aqui um equipamento base, ele vai me dando 30 de XP, então é justamente por isso que você não pode deixar acumular energia, porque está totalmente vinculado, né, ao progresso da sua conta geral. Gastei todas as energias muito rápido, cara. Agora eu tenho praticamente 7 horas para recarregar todo esse refil, então podem ver que é um espaço muito bom. Agora, se você quiser otimizar 100% do seu progresso, você pode vir aqui, na verdade esse aqui é obrigatório, né, assistir o AD para ganhar mais 30 de energia, e você tem 4 refills aqui que usa 50 diamantes cada um. Ah, Nardo, mas eu preciso desses diamantes para invocar guardiões. Cara, eu entendo, mas sinceramente eu acho que usar isso aqui primeiro é ainda mais prioritário do que praticamente você tentar a sorte para conseguir algum guardião lendário ali, alguma coisa mais forte para o seu time. Dá para priorizar isso aqui primeiro, porque você vai estar upando o seu nível de comandante, que vai lá influenciar no level up de todos os guardiões, e você vai estar fazendo equipamentos que também influenciam demais no power do seu time. Então, primeiro, o foco fica aqui realmente no craft, gasta os seus diamantes aqui, e depois, se realmente sobrar, você vai lá e tenta fazer algumas invocações, porque eu, sinceramente, acho muito caro para chance, né, pro resultado. Então, eu já
já vou utilizar aqui, né, 80 para recarregar, praticamente recarrega todo o refil, e eu posso seguir aqui fazendo o resto do craft. Praticamente em 2 refills você esquenta totalmente a bag, né? Eu sinceramente acho que, cara, isso aqui já podia ter sido desativado, porque se já tem o controle da energia, não tem por que ter outro controle também dentro da bag, né? Mas tudo bem. Vale pegar aqui sempre os recursos que você vai carregando ao ir craftando, né, os materiais de base, né? Isso aqui é muito bom para o seu progresso também. E agora só nos resta aqui fazer um intervalo de 3 horas para poder usar a bag de novo. Então o que acontece? O refil orgânico, né, leva quase 8 horas para carregar, mas a bag vai descarregar em 3 horas. Então nesse intervalo você até pode voltar aqui e usar mais um refil desses para você conseguir queimar os 4 dentro de 24 horas. Beleza, com a situação da energia de craft resolvida, agora a gente vai usar aqui as energias de aventura. E essas aqui sinceramente são muito mais rápidas de gastar, afinal aqui na aventura você tem a opção, né, do botão de sweep. Só para contextualizar, você vai estar aqui abrindo todas as fases do mapa. Na primeira vez você vai ter que avançar 3 missões e depois você faz uma 4ª missão que vai liberar o botão de sweep. Quando você conclui esse 4º desafio, você queima a energia muito mais rápido. E novamente eu bato naquela mesma tecla, né? O custo aqui é mais caro, né? São 200 diamantes para ganhar 8 energias adicionais. Mas, novamente, focando em toda a questão do progresso da sua conta no todo, eu indico muito mais fazer isso aqui do que usar esses diamantes para invocar guardiões. O legal aqui é que a gente pode acumular energias que vão acima do /10. Eu vou olhar o AD e vou comprar todas as energias adicionais com diamante. Ó, como vocês podem ver, eu acumulei aqui, eu fiquei 37/10, né? Então se 10/10 já era um problema, imagina 37. Agora eu preciso queimar todas essas energias. E aí, o que que você faz aqui, cara? Você considera a fase que você já progrediu ao máximo, né? No meu caso aqui, eu já liberei todas as fases disponíveis no jogo hoje, então eu venho aqui na fase final e começo a dar o sweep. Vou marcar aqui para não repetir, ficar mais rápido. E aí vem as recompensas, né? Então olha a quantidade de recompensas que a gente ganha aqui, cara. Gold, material de craft, material de upgrade de habilidade, material de upgrade de equipamento, além de várias peças de guardiões interessantes aqui para você usar no seu time free to play, por exemplo, que nesse caso aqui me veio uma peça da Derista. Esses 2 itens adicionais aqui são a parte porque é um buff adicional que a gente consegue quando tem pets equipados. Eu tô para fazer um vídeo logo sobre a atualização 1.5 dos pets, então a gente pode falar sobre tudo isso depois. Agora, meu amigo, queima o seu dedinho aqui, ó, e gasta todas essas 37 energias, beleza? Aê, show de bola! Agora eu fiz o máximo possível de aproveitamento, cara, nas minhas energias de aventura. E agora praticamente eu só preciso me preocupar com isso aqui, cara, daqui praticamente umas 8 horas. Vocês devem estar estranhando porque aqui tá 4.64 e aqui tá 46.5, né? Se eu não me engano, a base aqui é uma energia por hora. Isso é um benefício das habilidades de guilda, cara. Por isso eu bato sempre na mesma tecla a importância de estar em uma guilda. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? As guildas da Sura chegaram aqui, a comunidade da Sura chegou junto com as guildas que a gente já tinha aqui estipuladas, e a gente tá fazendo um novo recrutamento. A gente tá distribuindo entre Surinha, Sura 1 e Sura 2. Então se você está jogando em uma guilda fraca, ou até mesmo está sem guilda até o momento, responde o formulário aqui embaixo que a gente tá organizando e te alocando no melhor lugar possível. Talvez vai ter que ficar numa fila de espera? Talvez. Mas a gente está fazendo aí o nosso melhor para organizar todas as guildas. Mais uma grande oportunidade para você começar bem no jogo. Continuando aqui, já que a gente está queimando diamante, eu também me dou ao luxo, cara, de vir aqui e comprar essas 6 porções de ouro adicional, né? Deixa eu queimar aqui. E aí você já pode estar pensando, caramba, Nardo,
você torra diamante em tudo que é coisa aí e ainda tá com 85k. E pra falar a verdade, guys, eu nunca comprei diamante dentro do jogo. Eu não sei se é um desequilíbrio, alguma coisa assim, ou se realmente é uma maneira de gratificar os jogadores que fazem todas as atividades diariamente. A gente gasta tudo que tem aqui e a gente realmente acumula. Mas onde se consegue os diamantes caso a gente não queira comprar? A primeira forma de fazer esse farm de diamantes é justamente aqui nas missões diárias. Vocês podem ver, ó, que muitas delas aqui tem recompensas que te dão, né, o direito de conseguir diamantes. Além disso, quando você conclui aqui, ó, 80 pontos que você vai fazendo nas diárias, você vai acumulando. Por exemplo, vou entregar essas 3 aqui, já peguei 250 e pode ver que, ó, vai subindo e vai liberando os presentinhos. No 80 aqui, eu ganho mais 200. E quando chega no 100, eu consigo um baú que dentro dele ainda tem mais diamantes. Então, de maneira simples aqui, a gente já faz aqui no mínimo 600 diamantes por dia. Lá na aba de guilda, a gente tem aqui as missões diárias e algumas delas, depende muito da raridade, do nível da guilda, né? E propriamente do RNG, porque essas missões são aleatórias. Mas algumas delas podem dar sim diariamente, né, mais diamantes. Então aqui, hoje, fazendo essas missões, eu vou conseguir 200 rubis, né? A gente fala diamante, mas é rubi. Vou conseguir aqui mais 200 rubis extra. Então vou botar aqui já para fazer. Daqui 5 horinhas eu venho aqui pegar o meu farm de rubi. Além disso, aqui no sistema de forja, ó, com a ajuda dos membros da guilda, a gente vai concluindo essas missõezinhas aqui. Vou resgatar essa. E quando essa barrinha carrega em 100%, você ganha mais rubis extra. Essa quantidade de rubis varia dependendo do seu título dentro da guilda. Então, se você é ancião, você ganha uma quantidade, membro ganha outra, líder e vice-líder deve ganhar as quantidades maiores, né? Tem a galera aqui que tá como elite e tem os guerreiros. Então tem vários títulos aí. Isso vai depender da distribuição de cada guilda. Quanto mais envolvido com a guilda, com a liderança, maior vai ser os seus benefícios aqui apenas nessa parte ali do craft. Então, apesar de ter vários pontos onde você pode conseguir esses diamantes, o seu único custo obrigatório para estar dentro de uma guilda é queimar 100 diamantes diariamente aqui para fazer a doação diária. É esses pontos aqui que vão te dar moedas, que vão te dar benefícios dentro da guilda e vão ajudar a fazer o nível dela ficar cada vez maior. Então entende, cara, que tem vários pontos para você fazer rubi e o único custo é aquele, você fazer diariamente 100zinho. É muito de boas, né? Então tenha em vista concluir todas as missões diárias aqui, tanto do lobby principal como aquelas da guilda. Depois disso, o próximo ponto que eu sempre visito diariamente, né, é aqui as lojinhas, cara. Isso porque aqui na Premium você diariamente consegue pegar 2 baúzinhos aqui que, olha só, também te dão um benefício de 100 rubis. Como você pode pegar 2 diariamente, um de graça e outro assistindo o AD, você consegue 2 vezes, além de descer aqui, né, poder pegar uma pedra de invocação grátis. E semanalmente também aqui, ó, tem um baúzinho que ele libera gratuitamente. Então não deixa de pegar esse aqui também, uma vez por semana, bem mais de boas, né? E na aba da direita aqui, eu tô embaixo, mas é justamente essa daqui, ó, das lojas, é onde eu diariamente venho queimar as minhas moedas de evento. Então eu sempre pego aqui a pedra estelar e é aqui que você encontra também os equipamentos exclusivos dos guardiões, né? Tanto os lendários quanto os épicos. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Depois eu venho aqui para a loja do Rush, onde geralmente eu pego esse ticket aqui. E também semanalmente eu compro as 5 unidades aqui de cada pedra de facção. Na arena eu sempre compro aqui o Gold e também as pedras de aprimoramento de equipamentos. E as pedras laranjas aqui, como acabam custando um pouco mais caro, eu sempre tenho que fazer uma gestão para ver se eu não vou ficar sem moedas na hora de comprar, né? Mas é essas pedrinhas aqui que podem te dar as melhores chances de conseguir
guardiões raros. Então realmente é algo a se pensar se vale a pena comprar ou não. Na loja de guilda, a gente sempre consegue pegar aqui boas quantidades de pedras de invocação usando a moeda da guilda, então veja só que legal, mais um benefício de estar somando a uma guilda, de fazer as missões diárias e tudo mais. Você tem uma loja exclusiva para comprar recursos usando essas moedas. E na loja de item aqui, sinceramente, eu acho bem bobinha as coisas que vendem aqui. Como eu tô com uma quantidade bem elevada, eu posso acabar comprando aqui só essas pedrinhas de invocação. Mas, sinceramente, não sei se vale o custo. Eu compro porque é semanal e, cara, tá com uma quantidade boa aqui de rubis, né? Feito isso, chegou a hora da gente conferir as nossas obrigações diárias com os modos competitivos, aqueles que são praticamente os mais importantes, né? Afinal, são eles que vão te colocar no ranking e te trazer recompensas, podendo ser até mesmo o Token GOG. Com isso, eu sempre dou uma olhada aqui no Boss Guild, né? A gente sempre tem esse controle aqui de atacar quando o buff tá ativo. Olha só, apesar do Fervor Time estar ativado e tal, o buff que ajuda os jogadores ainda não foi ativo, ele geralmente fica um ícone aqui. Se eu não me engano, o horário que a nossa liderança costuma ativar é por volta do 12:30. Agora eu tô gravando é 12:00, então eu ainda vou esperar para atacar. Mas confira na sua guilda se tem um horário estipulado para esse buff ser ativo, porque isso ajuda na hora do combate contra o boss e vai te dar maiores recursos. Recursos que são extremamente fundamentais para a gente fazer aqui o aprimoramento das nossas relíquias, né? Dos nossos artefatos que vão ajudar diretamente no desempenho dos guardiões nos modos competitivos. E agora é a hora da gente validar aqui os 3 modos competitivos. Arena, Rush e Endless vão variando de semana para semana. Por exemplo, na semana que eu tô gravando esse vídeo, os modos competitivos que estão ativos é a Arena e o Endless. Se eu tento acessar o Rush aqui, ele me diz que vai voltar em breve, né, daqui 1 dia e 12 horas, e mesmo de forma não competitiva, eu não consigo jogar, fazer alguma coisa aqui para ganhar recursos. Em algumas semanas, nas de descanso, por exemplo, eles deixam tudo ativo aqui. Não tem recompensa Web 3, mas a gente sempre pode fazer os ranks aqui justamente para ganhar mais recursos, como moedas que a gente usa lá na lojinha da Arena e, novamente, os rubis. Considerando que você vai estar fazendo uma corrida contra o tempo, tentando buscar a galera que já está ranqueando no competitivo, eu sempre indico que vocês joguem todos os modos que estiverem abertos, estando dando recompensas Web 3 ou não, para você conseguir recursos e aumentar ainda mais o power do seu time. Depois que você conseguir chegar no ranking, você já achar que tá valendo, que tá legal, aí vai de você jogar todos os modos ou não. Mas eu, que hoje já consigo pegar um ranking legal, ficar ali entre o top 200, top 100, eu ainda tento fazer aqui diariamente tudo que tá em aberto, porque eu vejo que isso vai progredir sempre o meu time. Mas isso vai, é claro, da estratégia de cada um. Então, dando uma atenção aqui pra Arena, ó, vocês podem ver que eu tô com uns 10 tickets disponíveis. Esses tickets são gratuitos, só que eles não recarregam com o tempo. Você tem 10 para gastar em 24 horas. Então você vai fazendo aqui as suas batalhas e vai tentando se manter na melhor posição possível dentro do ranking ao longo da semana. E Endless é com certeza considerado por muitos o negócio mais trabalhoso aqui. Eles já ajustaram isso aqui. Antigamente você tinha que fazer um por um, né? Agora tem a opção aqui de gastar 4 tickets em uma ida só, ou seja, são 7 partidas que você deve fazer ao longo de uma semana. Dá para fazer todas em um dia, dá para fazer uma vez por dia. Isso vai muito do seu ritmo. Agora, o que acontece? Você tem recompensas aqui extremamente importantes para o desenvolvimento da sua conta. E não é pouca recompensa, cara. É muita recompensa mesmo. Se você conseguir aqui acumular 10 milhões de pontos, cara, você faz muito recurso e isso aqui realmente vai te distanciar dos jogadores que não conseguem dedicar tanto tempo aqui. Claro que talvez no primeiro, segundo mês você não consiga acumular tanto ponto, mas ainda assim, mesmo que você consiga chegar só até a metade aqui, cara,
já vai te dar recompensas muito interessantes para a evolução da sua conta. E outro detalhe que é justamente aqui que você consegue as moedas de Endless, né? Que vão te permitir comprar os equipamentos exclusivos dos guardiões, que vão fazer muita diferença, porque esses atributos aqui que cada guardião recebe, né? São exclusivos e mexem em habilidades de uma maneira que mudam completamente a composição do time. Então, apesar de sim, Endless ser o evento mais chatinho e demorado ao longo da semana, ele te dá recompensas extremamente importantes. Tá aí, galera, eu espero que esse tutorial realmente tenha te ajudado a desencantar algumas coisas aí que você tinha dúvida. Mas é claro que os comentários estão disponíveis aqui, caso alguma coisa tenha passado reto ou você ainda não tenha entendido. Além disso, a gente também tem um grupo lá no WhatsApp que é focado em tirar esse tipo de dúvida, além de falar de outros projetos Web3 que o Antena 42 vem cobrindo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!